Biodiversidade ou diversidade biológica. A biodiversidade é a base de toda a vida na Terra e determina as funções ecossistêmicas essenciais para a vida no planeta. Biodiversidade e ecossistemas funcionais propiciam resiliência à biosfera. Em ecologia, resiliência ou estabilidade de resiliência é a capacidade de um sistema restabelecer seu equilíbrio após este ter sido rompido por um distúrbio, ou seja, sua capacidade de recuperação. Difere de resistência, que é a capacidade de um sistema de manter sua estrutura e funcionamento após um distúrbio. O conceito de resiliência na ecologia ganhou foco nos trabalhos do renomado pesquisador canadense C.S. Hulin, a partir da década de 70, principalmente com esse trabalho de 1973, Resilience and Stability of Ecological Systems, publicado no Annual Review of Ecology and Systematic. Pode-se dizer que a resiliência possui as seguintes propriedades básicas: a quantidade de troca que o sistema pode suportar, ou seja, a quantidade de força extrínseca que o sistema pode suportar, de modo a permanecer, através do tempo, com a mesma estrutura e funções. O grau de auto-organização do sistema, o grau de aprendizado e adaptação do sistema em resposta ao distúrbio. Com a perda e a degradação da biodiversidade, a sociedade humana e as comunidades tornam-se mais vulneráveis, pois as opções para mudanças ficam mais restritas. Os recursos biológicos são os sustentáculos das civilizações, pois sabemos que há uma conexão estreita entre a diversidade de culturas e a biodiversidade. A conservação e o uso sustentável da biodiversidade são pré-condições para o desenvolvimento. Atividades que reduzem a biodiversidade ameaçam o desenvolvimento econômico e a saúde humana, devido à perda de materiais úteis, estoques genéticos e serviços ambientais fornecidos por ecossistemas intactos. Os produtos da natureza são a base para indústrias tão diversas como agroindústrias, medicamentos, cosméticos, polpa e papel, horticultura, construção e tratamento de resíduos. Os genes presentes nas espécies selvagens são fundamentais para garantir as colheitas que nos alimentam através do melhoramento genético. É impossível substituir os serviços que a biodiversidade fornece, tais como o controle de pragas é feito por várias espécies que predam umas às outras, ou a polinização feita por insetos e aves. A perda da biodiversidade afetará o fornecimento de alimentos, reduzirá as opções de lazer e turismo, e as fontes de medicamentos, energia e madeira. Entretanto, apesar de sua importância, conhecemos muito pouco da biodiversidade e menos ainda do papel que as espécies desempenham no funcionamento dos ecossistemas e dos serviços ambientais, dos quais a sociedade depende. O conhecimento da biodiversidade é uma tarefa difícil, e somente números aproximados são conhecidos. Estima-se que existam de 5 a 30 milhões de espécies no mundo. Uma estimativa mais realista aponta a existência de 8 a 14 milhões de espécies. Considerando-se que apenas 1.800.000 delas foram descritas pela ciência, tem-se ideia do quanto ainda há para ser descoberto. Parte significativa desse patrimônio encontra-se no território brasileiro. A diversidade em todos os níveis organizacionais, desde a diversidade genética, dentro de populações, até a diversidade de ecossistemas na paisagem, contribui para a biodiversidade global. O termo biodiversidade tornou-se conhecido principalmente a partir da publicação de importante livro de Wilson e Peter, de 1988, originado de um fórum sobre o tema em 1986. A adoção do termo ganhou notoriedade principalmente com a Convenção sobre Diversidade Biológica, em 1992, e é utilizado como sinônimo de diversidade biológica. O conceito de biodiversidade foi expresso na Convenção sobre Diversidade Biológica, assinada no Rio de Janeiro, em 5 de junho de 1992, e promulgada no Brasil por meio do Decreto 2519, de 16 de março de 1998. A CDB funciona como um guarda-chuva legal e político
para diversas convenções e acordos ambientais mais específicos, e a definição dos termos proporcionada por ela contribui para uniformizar o entendimento entre interlocutores. Diversidade biológica significa a variabilidade de organismos vivos de todas as origens, compreendendo, dentre outros, os ecossistemas terrestres, marinhos e outros ecossistemas aquáticos, e os complexos ecológicos de que fazem parte. Compreende ainda a diversidade dentro de espécies, entre espécies e de ecossistemas. Os 3 níveis de diversidade podem ser definidos como a diversidade dentro de espécies, envolvendo a variação entre indivíduos de uma mesma população, assim como populações da mesma espécie, separadas espacialmente. Esta variação pode ser morfológica, comportamental, genética e assim por diante. A diversidade entre espécies, mais comumente denominada de diversidade de espécies, é a variedade de espécies que ocorre em determinado ambiente ou região definida. Já ecossistema significa um complexo dinâmico de comunidades vegetais, animais e de micro-organismos e o seu meio inorgânico que interagem como uma unidade funcional. A diversidade de ecossistemas corresponde à diversidade de fitofisionomias, paisagens ou biomas. Esta definição é mais difícil de ser compreendida, pois ecossistemas são sistemas funcionais caracterizados pela sua dinâmica, e mais difícil ainda de delimitá-los espacialmente. O reconhecimento da importância da biodiversidade para a manutenção da vida na Terra e a popularização do tema contribuiu para que outras definições relacionadas a componentes específicos também fossem disseminadas, como recurso genético, que é aquele material genético que tem valor real ou potencial. Já o termo recursos biológicos compreende recursos genéticos, organismos ou partes destes, populações ou qualquer outro componente biótico de ecossistemas, de real ou potencial utilidade ou valor para a humanidade. Outros conceitos emergiram e já são comumente usados para designar partes que compõem a biodiversidade. Dentre estes destacam-se agrobiodiversidade, que é o componente cultivado ou manejado da biodiversidade. É a diversidade de organismos animais, plantas e micro-organismos, diretamente ou indiretamente utilizados na alimentação e agricultura. Inclui a diversidade dos recursos genéticos, variedades e raças, e espécies utilizadas para alimentação, forragem, fibra, combustível e fins terapêuticos. Nessa definição estão também incluídas diversidade de espécies presentes nos próprios ecossistemas agrícolas, ou no ambiente mais vasto, que, embora não sejam colhidas, contribuem para a produção, micro-organismos terrestres, predadores, polinizadores. Os valores exatos não são conhecidos, mesmo para o conjunto de espécies já descritas pela ciência, devido às discordâncias entre especialistas, as dificuldades na identificação precisa e as diferenças de conhecimentos entre os taxa. A biota dos trópicos é menos conhecida que a das regiões temperadas. Espera-se que haja muito mais espécies a serem descritas pela ciência nos neotrópicos, a região do mundo mais rica em biodiversidade e que conta com menos coletas. Estima-se que sejam conhecidas de 170 a 210 mil espécies no Brasil, o que representa 9,5% do total mundial. No entanto, considerando-se as espécies ainda desconhecidas da ciência, estima-se que no Brasil ocorram 13,1% das espécies que existam no mundo, ou seja, 1.800.000 espécies. Pode variar de 1,4 a 2,4 milhões da biota mundial. Existem no planeta áreas com alta concentração de espécies endêmicas e que estão sofrendo excepcionais perdas de habitat, as quais foram denominadas de hotspots de biodiversidade. Entre os 25 principais hotspots de biodiversidade mundial, 2 encontram-se no Brasil, o Cerrado e a Mata Atlântica. Estima-se que os 25 hotspots contenham em seus habitats remanescentes 44%
das espécies de plantas e 35% das espécies de vertebrados na Terra. Embora originalmente cobrissem 11,8% da superfície terrestre do planeta, já perderam 88% da sua cobertura vegetal. Os 5 hotspots com maior número de espécies endêmicas, aí incluída a Mata Atlântica, contém 2% do total de espécies de plantas e vertebrados endêmicos, 20% do total de plantas e 16% do total de vertebrados do planeta. O número exato de vertebrados e plantas ainda é desconhecido, principalmente porque há extensas áreas não inventariadas. No entanto, em praticamente todos os grupos de seres vivos, o Brasil detém números impressionantes de espécies, o que qualifica um país como o campeão entre os países megadiversos do planeta. O Brasil tem a maior riqueza de espécies de plantas, mamíferos e anfíbios, e de peixes de água doce. Nós podemos ver aqui, se nós considerarmos a Amazônia, 16,2% das espécies da Amazônia só existem nesse ambiente. Isso se chama endemismo. O mesmo ocorre com os outros biomas do Brasil. A Mata Atlântica tem 46,6% de endemismo, Cerrado 34,9%, Pantanal 4,4%, Caatinga 16,8% e Pampas Gaúcho 5,3% de endemismo entre as espécies de plantas, que só existem nesses ambientes. Podemos observar isso com relação ao número de mamíferos também. Na Amazônia, praticamente 56% dessas espécies só existem na Amazônia, 22% de endemismo na Mata Atlântica, 9,2% no Cerrado, 1,5% no Pantanal, 6,8% na Caatinga e 4,9% nos Pampas. Anfíbios, entre 4,8% e 7% só existem na Amazônia, 73,5% na Mata Atlântica, de 21% a 28,31% no Cerrado. Peixes de água doce. A Mata Atlântica tem uma taxa de endemismo de 38% das espécies. Na Caatinga, 56,8%. No Pampa, 8%. Desde o advento da agricultura, cerca de 10 mil anos atrás, passando pela Revolução Industrial nos últimos 3 séculos, estamos remodelando a paisagem do planeta em intensidade e velocidade sem precedentes. No passado recente, usávamos machados para cortar árvores. Agora, utilizamos motosserras e correntões para rapidamente desmatar imensas áreas cobertas por savanas e florestas. Capturamos enormes quantidades de peixes, com navios guiados por sonares e dotados de imensas redes de captura. Construímos hidrelétricas com lagos e milhares de quilômetros quadrados que modificam a composição e a abundância de espécies e alteram a estrutura dos ecossistemas da região. A perda de biodiversidade deverá continuar aumentando nas próximas décadas. Estima-se que o crescimento da população mundial entre 2000 e 2050 será de 50% e que a economia global quadruplicará. A necessidade por alimentos, energia, forragem e madeira aumentará a demanda por recursos naturais e o impacto na biodiversidade. As causas diretas mais importantes de perda de espécies e ecossistemas são as mudanças nos habitats, tais como modificações no uso da terra, modificações físicas de rios ou retirada de água dos rios, perda de arrecifes de corais e danos ao fundo do oceano por redes de arrasto, mudanças climáticas, espécies invasoras, sobreexploração das espécies e poluição. A boa notícia é que no ranking dos países com menor área cultivada do mundo, o Brasil é o 4º. De outro modo, dentre os maiores agricultores do mundo, em termos de território ocupado, o Brasil é o 8º, ocupando apenas 7,6% do território nacional com agricultura. Isso corresponde a 63,99 milhões de hectares de terra e equivalem à área cultivada pela França e Espanha juntas. A área preservada no Brasil, segundo pesquisa da Embrapa de 2017,
posteriormente confirmado pela NASA, corresponde a 66,3% do território. Toda essa área preservada soma 5,67 milhões de quilômetros quadrados, correspondendo à área de toda a União Europeia, Grã-Bretanha, Irlanda e mais 3,6 Noruegas. Se o Brasil cultivasse 3 vezes mais, seriam 21% do território, o que corresponde à área preservada por cada agricultor brasileiro em suas propriedades com reservas legais. Hoje, sobre a exploração dos recursos, é decorrente do excesso de caça, pesca ou coleta de uma espécie ou população, capaz de levá-la à extinção local. Mesmo que a sobreexploração não resulte em extinção imediata, se a taxa de remoção é maior que a capacidade de suporte da população, esta poderá não se restabelecer e caminhar para a extinção gradativamente. A exploração do palmito jussara, no sul e sudeste do Brasil, associada ao desmatamento, reduziu drasticamente as populações em algumas áreas de ocorrência e atualmente somente ocorrem em áreas preservadas. O esforço feito no Brasil para a implantação de unidades de conservação de uso sustentável, como reservas extrativistas, reservas de desenvolvimento sustentável e florestas nacionais, onde as comunidades locais podem utilizar a biodiversidade, é notável. O impacto causado por essa exploração nos componentes da biodiversidade locais ainda precisa ser mais bem documentada e talvez seja necessário estabelecer padrões de sustentabilidade das atividades extrativistas nessas unidades de conservação. Porém, mais drástica é a exploração de madeira para fins comerciais, que pode reduzir a distribuição das espécies exploradas devido à extinção de populações locais ou a redução da sua variabilidade genética. Invasões biológicas correspondem à introdução de organismos exóticos e consequentes impactos na biodiversidade nativa. As invasões biológicas têm aumentado drasticamente, em grande parte devido ao aumento do comércio internacional. Uma espécie exótica que altere as propriedades do ecossistema altera também as regras de existência dos organismos na área e pode ter impactos sociais e econômicos importantes se alterar algum serviço ambiental. Poluição e contaminação. Aumentos nas quantidades de nutrientes como nitrogênio, fósforo, enxofre e outros poluentes associados aos nutrientes oriundos da ação antrópica são alguns dos mais importantes causadores de modificações nos ecossistemas terrestres, aquáticos e costeiros. Nos últimos 60 anos, em decorrência da atividade humana, a concentração de CO2 na atmosfera aumentou em 40% e o nitrogênio disponível mais que dobrou. Há no Brasil 618 taxa de animais ameaçados de extinção e 9 extintos. Sozinhos, aves e peixes representam 50% dessa lista. A Mata Atlântica e o Cerrado, 2 hotspots mundiais de biodiversidade e onde a cobertura vegetal tem sido grandemente removida, respondem por 72% das espécies do total de taxa animais ameaçados. Em relação às plantas, 472 espécies brasileiras são reconhecidas como ameaçadas, conforme a Instrução Normativa número 6 do Ministério do Meio Ambiente, de setembro de 2008. A região com maior número de espécies ameaçadas é a Mata Atlântica. São 275 espécies, seguida pelo Cerrado, 132, e pela Caatinga, 46. A lista posterior, publicada em 1992, tinha 108 espécies. Houve, portanto, aumento superior a 4 vezes no número de espécies ameaçadas em 16 anos.